E aí, pessoas, vamos para mais um vídeo aqui na QTV? Mais um da série do Guia do Brasileirão. Chegou a vez do glorioso alvinegro praiano, o Santos Futebol Clube. Vamos fazer o vídeo seguindo o padrão de todas as outras equipes que fizemos até aqui. Não é porque o Santos é da nossa predileção na QTV que faremos de forma diferente, né? Destinando mais ou menos o mesmo tempo, seguindo o padrão das informações das outras equipes. É claro que, por exemplo, o Santos não vai ter aquela tela citando o torneio internacional, porque não disputa em 2025 nem Sul-Americana, nem Libertadores, como vocês sabem. Vamos para os dados e as informações, enchendo a sua tela. Esta é a trajetória do Santos no ano de 2025, 14 jogos com 6 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. Marcou 23 gols e sofreu 16, 7 gols. O saldo positivo do Santos, 50% de aproveitamento na temporada. Muito aquém do que se imaginava, mas a gente vai explicar os motivos da diferença que tem com e sem o Neymar, ou antes e depois do Neymar. Na Copa do Brasil, o Santos está com aquelas outras 11 equipes, né, esperando a terceira fase da competição, que vai se juntar com as equipes que jogaram primeira e segunda fase. São 20 equipes, com essas 12 que o Santos se inclui, formam as 32 equipes que brigarão pela Copa do Brasil, tanto pelo título que leva a Libertadores, um desejo grande dos santistas, mas também, né, porque a premiação é muito boa e enche os cofres, e o Santos necessita disso, assim como a maioria absoluta dos clubes. No estadual, o Santos teve sua eliminação na semifinal do campeonato. Vocês sabem, né, aquele jogo em que o Neymar vai ou não vai, vai ou não vai, acabou não indo, e o Santos acabou também não indo para a final do campeonato. No ano de 2024, o Santos jogou pela Série B pela primeira vez na sua história e conseguiu chegar em primeiro lugar, sagrando-se campeão da Série B de 2024 com 60% de aproveitamento, abaixo também do que se imaginava para uma Série B, já que foi a menor pontuação de uma equipe nessa competição, né? Dentre os times grandes, né? Sempre se espera que quando cai um time grande que ele suba sem muitas dificuldades e com o pé nas costas, como se fala na gíria. O Santos até que teve uma margem ali boa na fase final para não se preocupar, né? Nas últimas rodadas, que é o principal, as 3 últimas, mas poderia sim ter sido melhor. Seu treinador é Pedro Caixinha, o português Pedro Caixinha, que tem os números do Santos no ano, né? Mas eu vou repetir para vocês para seguir o padrão: 50% de aproveitamento nas 14 partidas, com 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O Caixinha, o português de 54 anos, né? Quem acompanha o futebol sabe, né, da trajetória desse treinador, mas conhece mais o que ele fez trabalhando no Brasil, né? Vindo de 2 temporadas seguidas no Red Bull, 2023-24. Antes trabalhou no Talleres da Argentina, Santos Laguna, Al-Shabaab por 2 temporadas, Cruz Azul, onde permaneceu por 2 temporadas e mais um pedacinho de uma outra temporada. No Rangers, né, ficou meia temporada de um ano e meia temporada do outro, 2016, 17, 17, 18. O Al-Garrafa do Catar, Santos Laguna por 3 temporadas e meia, e aí também tem no currículo dele o Nacional de Portugal, União Leiria, tem também ele como auxiliar técnico, trabalhou na Arábia Saudita, trabalhou na Romênia, trabalhou na Grécia, ou seja, um cara que rodou bastante em diversas ligas distintas, né? Tem bastante bagagem, seja como auxiliar ou como técnico, né? O primeiro ano que ele trabalhou como treinador profissional foi a temporada 2010-2011, ou seja, vai para 15 anos aí como treinador profissional, o Pedro Caixinha, e a gente vai falar mais aqui sobre a parte tática quando a gente inserir os campinhos na tela para vocês, né? Que de Santos a gente até, né, sabe um pouquinho, né, por acompanhar bastante, né, ou tudo que se refere ao Santos Futebol Clube. Fiquei com dúvidas aqui para colocar os 3 destaques do time, né? Principalmente no ataque, eu vou explicar o porquê, mas vamos começar falando do destaque defensivo do Santos, o responsável por salvar muitas bolas de gol, né?
aquele lance que você já dá como um gol certo do adversário, o Brasil aparece para salvar um goleiro ainda jovem, um goleiro que tem ainda muito o que fazer na sua trajetória como goleiro, já que há pouco tempo atrás, né, quando ele chegou no Santos, só tinha 11 jogos como profissional, né? Então é um atleta que vem se desenvolvendo, vem evoluindo e conseguiu se manter na titularidade mesmo com o João Paulo, que era um goleiro formado na base, que tem muita moral na Vila Belmiro. O Brasão conseguiu se manter superior ao ex-titular João Paulo. Para o ataque, fiquei na dúvida, confesso para vocês, com relação até mesmo o Roleiser, que é um meia, mas pensei em colocar ele na tela, pensei também no Soteldo, assim como também pensei no Guilherme para a questão dos gols, mas no momento a esperança do Santista recai muito sobre Tiquinho, já que é um jogador que atual campeão da competição, um jogador que muitos anos de Europa, mas que no Brasil já está bem adaptado, fez gols de cabeça no Santos, gols de formas diferentes, e é um jogador inteligente para fazer o pivô, um jogador que sabe abrir espaço, não é veloz, não é o cara para ser lançado em velocidade, é um outro estilo, mas que vocês podem se reparar aí nos gols do Santos, de cruzamentos na área, por exemplo, na mesma partida ele fez 2 gols, né, com cruzamentos do Neymar, que é o principal jogador do Santos, não há a menor dúvida, né, que está no centro de sua tela, dispensa maiores apresentações, mas que, como eu falei no início do vídeo, né, foi um divisor de águas na equipe do Santos, não só no extracampo, na atenção da mídia e etc., mas principalmente o resultado em campo, já que o Santos fica próximo lá dos 40% de aproveitamento sem o Neymar e com o Neymar acima de 70%. Então não tem como negar que é o principal jogador do time, que fez muita diferença, né? Mesmo com as dificuldades físicas que acabou encontrando. Perdão pela tosse, que não passa. Então tá aí ao centro o Neymar Júnior, principal jogador da equipe do Santos. Não é à toa que está na thumb e não é à toa que o torcedor santista nutre muita esperança e expectativa que com o Neymar em campo pode sonhar com algo mais, né? Pensando na parte de cima da tabela. Sem o Neymar, como vai ser na estreia do campeonato, aí o torcedor santista fica realmente com a pulga atrás da orelha e confiando que o jogo coletivo do Caixinha possa tentar amenizar essa ausência. Das novidades do time, a maioria deles já jogou, né? Apenas Zé Rafael, dos contratados, ainda não está 100% e não estreou ainda, e não vai ser dessa vez ainda na partida contra o Vasco, mas o Santos também trouxe outros jogadores, como o Veron, como o Roleiser, que foi o segundo maior investimento da história do clube. O Santos contratou também David Washington, né, por empréstimo junto ao Chelsea. O Álvaro Barreal também veio por empréstimo do Cincinnati, da Major League Soccer dos Estados Unidos. O Rafael Freitas é um menino que veio contratado para o Sub-20, mas que já está começando a aparecer no banco de reservas do profissional. É emprestado do Guarani e o Santos tem a opção de comprá-lo agora, me parece que em junho ou julho. Acho que é mês de junho que o Santos tem essa possibilidade já de adquirir o jogador, né? Esses são os contratados do Santos, e o Zé Rafael está em destaque aí porque ainda não entrou em campo, como os outros citados, que já vem jogando, e pelo fato também de que há uma expectativa em torno desse jogador. Hoje, quem atua possivelmente na posição que ele vai brigar, né, ou concorrer, é o jovem Bom Tempo, né? Então o Zé Rafael, quando voltar, vai ter que correr bastante aí para conseguir sobrepor aí o que vem fazendo o Bom Tempo, que apesar de muito jovem, já tem uma importância aí na equipe do Santos no meio campo pela sua dinâmica e movimentação. As apostas do time, é claro que eu teria que colocar o Bom Tempo. Em alguns outros clubes eu coloquei jogadores que nem são titulares, né? Porque em muitos clubes jogaram apenas 3 jogos, 2 jogos, mas não deixam de ser apostas da equipe. No caso do Santos, o Bom Tempo já se tornou titular, mesmo sendo o seu primeiro ano tendo oportunidade. O Rafael Freitas, como que eu citei agora, também começou a ter oportunidade no banco de reserva, assim como o Luca Meirelles. Os dois atuam pelo Sub-20 do Santos Futebol Clube, mas pintam aí no banco de reserva nas partidas. E o Luca, né, é uma esperança muito grande do torcedor santista, né, que sempre espera que caia um raio novamente no mesmo lugar. Acho que no Santos é o único lugar em que o raio acaba se repetindo, né, caindo no mesmo lugar, porém não é toda hora.
né? Não são todos, não é uma regra, né? Então, o Luca precisa, sim, realmente fazer o que vem fazendo no sub-20, atuando no profissional, o que se espera dele, mas ainda é jovem, vai maturar, mas deve pintar, sim, algumas partidas no banco de reserva e, assim, possivelmente tendo oportunidade de jogar na equipe do Santos. No DM do Santos, motivo de grande preocupação dos santistas, né? Vou começar de baixo para cima. O Souza é uma contusão mais séria, de cirurgia, assim como também lateral esquerdo da base, como ele, Keivson, teve no ano anterior, né? Dessa vez é o Souza e o Keivson acaba tendo oportunidade para brigar pela posição na lateral esquerda. O Souza é um talento, jogador de seleção de base, mas que teve uma lesão séria, vai levar um certo tempo para retornar, né? Alguns meses ainda pela frente. O Aderlan, que já está há muito tempo, alguns torcedores do Santos às vezes quando até esquecem do Aderlan, mas o Aderlan já está agora na transição, já treinando com o grupo, né? Ainda necessita de mais tempo para recuperar a sua forma. Depois de recuperar a forma, tem a questão do ritmo, né? Uma coisa é a forma física, outra coisa é o ritmo de jogo. Mas é outro jogador. Esse está bastante tempo no DM. Soteldo não é nada muito sério, mas o Soteldo, que era expectativa até de estar no jogo de estreia aí, se até discussão se joga ele, se joga o Guilherme. No caso da ausência do Neymar, com a entrada do Roleiser no time no lugar do Neymar. Alguns querendo que o Soteldo fosse novamente jogar na função do Neymar, né, ou substituindo por dentro ali, né, fazendo a meia central, mas Soteldo está fora do jogo de estreia, mas não deve preocupar para as rodadas seguintes. O Neymar, por mais que tenha uma expectativa muito grande que ele possa, a partir do segundo jogo, já voltar a atuar, eu não sei, pelo que eu ouvi das entrevistas, da própria boca do atleta, a ideia é não ter pressa no momento. Talvez eles tenham apressado no momento anterior, teve jogo que ele podia ter sido substituído e acabou ficando um pouco mais, mas tudo faz parte, né? Até inclusive de testes, né? Porque uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo, né? Todo o trabalho que você faz em academia ou junto com os preparadores, não é, por mais que tente simular, inclusive até o choque, né? Que eles fazem, até com aquele uso daquelas bolas utilizadas para fazer pilates, né? Para simular um choque, até os próprios preparadores dando trombada em algumas movimentações durante a recuperação dos jogadores, mas não é igual, né? Você não consegue simular de maneira fidedigna o que acontece numa partida. Então, inclusive porque também entra em campo a maldade dos adversários, né? No caso do Neymar, ele é já bastante experiente para saber disso, mas ficou fora, inclusive, da seleção, ficou fora do jogo principal do Santos no ano. E agora, talvez o segundo jogo em importância, né, para o Santos do ano, ele também fica fora, que é a estreia do campeonato fora de casa. O Santos com ele e sem ele tem uma diferença abrupta, como eu falei, com o Neymar acima de 70%, sem Neymar próximo dos 40% de aproveitamento, né? Você sai quase que do céu ao inferno. Seguindo o padrão de todos os vídeos que eu fiz aqui do Guia do Brasileirão, vou mostrar para vocês como foi a formação tática, né, a disposição tática da equipe do Santos nos 4 jogos mais recentes, a começar com dos 4, né, o mais antigo, que é o jogo da vitória contra o Noroeste. O Santos jogou com essas duas linhas de 4, o Neymar fazendo mais o segundo atacante do que propriamente fechando como meia, mas com uma movimentação intensa. E esse time, ele acaba alternando, né? Esse posicionamento do Neymar faz com que o time saia desse 4-4-2 com ele como um segundo atacante para um 4-2-3-1 quando ele busca centralizado. Quando ele cai mais para a meia esquerda, que é uma tendência natural dele, o Bom Tempo avança pela meia direita, vira um 4-3-3, né? Na medida que as linhas baixam dos dois pontas, se desenham 4-1-4-1, mas na hora do campinho, eu vou mostrar para vocês na movimentação que tudo isso são números que muitas vezes nem são citados pelos treinadores no momento que está passando para os atletas, tá? Na hora que eles estão com essa prancheta, seja digital numa tela ou seja aquela mais rústica mesmo, como essa que eu uso aqui, né? O campinho mantado, cada atleta presta atenção mais no seu setor e nos movimentos que o treinador está passando para ele, né? Com relação específica, né, ao atleta. No jogo seguinte, o Santos fora de casa vence a Inter de Limeira, né? Importante ressaltar duas equipes que são duas equipes sem série, né? Duas equipes que não, o Inter de Limeira inclusive rebaixada, são duas equipes que
muito longe, né, do nível que o Santos vai enfrentar na Série A, né? E o Santos acabou fazendo, como eu falei, né? É o mesmo esquema, só que o Neymar, quando busca mais o jogo, predomina mais no mapa de calor, ele centralizado à frente dos volantes, se configura o 4-2-3-1, né? Dessa vez até João Paulo esteve no gol, mas predomina aí o João Pedro, o JP Sherman na lateral direita, camisa 44, Gil e Zé Ivaldo, a zaga que se fixou depois de algumas trocas ali na dupla de zaga do Santos. Gonzalo Escobar, o lateral esquerdo, inclusive escolhido o melhor lateral, premiado aí como melhor lateral esquerdo do Campeonato Paulista. A dupla de volantes, que em algum momento foi o rincão titular, hoje é João Schmidt, junto com Gabriel Bontempo. Essa dupla que vem se fixando e se tendo jogos seguidos, né? Mantendo aí essa constância. Do lado direito, o Soteldo. Do lado esquerdo, o Guilherme. O Soteldo não guardando muito a posição, né? Até porque ele gosta até mais da esquerda, mas ele não... Até quando joga na esquerda também não fica muito fixo, né? Ele gosta de circular. O Guilherme, sim, é mais posicionado, aberto pelo lado esquerdo, que neste momento, né, não vive uma boa fase, mediante, comparado ao próprio Guilherme da primeira parte. Se a gente dividir em duas partes o Campeonato Paulista, a primeira parte o Guilherme foi muito bem, mas nos últimos jogos do Campeonato Paulista acabou caindo um pouco o seu rendimento, tanto que o torcedor questiona, né, se o Soteldo tem que sair do time quando tiver o Neymar e com a entrada do Roleiser, ou se o Soteldo tem que ser titular na vaga do Guilherme. E na frente, Tiquinho, o centroavante da equipe do Santos. A partida a penúltima partida, que foi essa vitória do Santos na Vila Belmiro contra o Red Bull, se repetiu o time, né? O Caixinha busca aí essa repetição, Gabriel Brazão de volta à meta, e a equipe do Santos acabou vencendo o Red Bull por 2-0. O que chama atenção nesse jogo, inclusive, foi o Schmidt fazendo gol, que é algo mais difícil de acontecer, mas o Santos repetindo a mesma formação, como o Caixinha disse, né, numa entrevista. Ele quer ainda que o time assimile todas as ações, né, e tudo que ele pede num sistema para ele poder começar a variar para outros. E aí o jogo que o Neymar fez muita falta, né, a opção foi colocar o Tassiano aberto pela direita, o que não deu muito certo, e o Soteldo por dentro. Teve expulsões ali, confusão no jogo, né? Vocês estão vendo ali que tá com o cartão vermelho em cima do Zé Ivaldo, em cima do Escobar, mas a do Zé Ivaldo não, né? A do Escobar a vaca já tinha ido pro brejo, como se fala, mas o do Zé Ivaldo ainda tinha muito tempo de jogo, né? Uma expulsão que foi questionada, comparada a outro lance que aconteceu também com o mesmo adversário, mas enfim, o tempo não volta atrás, então seguiu assim, o Corinthians venceu por 2-1, e a equipe do Santos, sem o Neymar, né, não repetiu a mesma formação, e ainda por cima fez uma troca ali da posicionamento do Soteldo, e não deu certo, né? Agora eu vou colocar para vocês aqui o meu campício, né, o meu favorito, e já entro aí com todo o elenco do Santos, todo não, né? Eu deixei um ou outro aí não está aí, né, que ainda faz parte do elenco, por exemplo, o Furt, mas eu coloquei aí os jogadores e vou, como eu fiz com os outros times, né, na medida que eu vou tirando os jogadores, eu vou falando e explicando para vocês, até para poder citar as variações possíveis aí da equipe do Santos. Para o gol, Santos tem Brazão e João Paulo, né? Tá bem servido de goleiro, até se você comparar com a maioria dos times da Série A do Campeonato Brasileiro, pode ter algum time que tem um goleiro melhor. Mas se você tirar uma média aí, né, do potencial dos dois goleiros que o Santos tem, poucos times têm dois goleiros que se nivelam, né, como tem o Santos. No caso de outras equipes, o titular assim não tem muita ameaça e nem questionamento, que é uma diferença para o goleiro reserva. O Santos, o João Paulo, foi muitos anos titular, então tem confiança também do torcedor. Zagueiros, né, estão listados aqui 5 zagueiros, deixa eu tirar o João Paulo, porque o titular é Gabriel Brazão, camisa 77. Dentre os zagueiros, o Luan Pérez, que veio com uma expectativa até de ser o titular, né? Já que até é o único zagueiro canhoto no grupo, né? Tudo bem que o destro pode jogar pelo lado direito, mas se imaginava, né, o Luan Pérez, inclusive, até podendo fazer um terceiro zagueiro, simulando até um lateral esquerdo aqui no jogo, quando o Santos estivesse com bola, né? Como fez nos tempos de Sampaoli.
mas não é o caso. O jogador não voltou com o mesmo ritmo, depois que voltou de uma contusão séria que ele teve jogando na Europa, ainda não recuperou o seu bom futebol. Então, já que comentamos já a respeito de Luan Pérez, ele pode se encaminhar para o banco de reserva. O camisa 25, Luizão, jogador jovem, contratado junto ao Novo Horizontino, ainda não conseguiu ganhar a confiança do torcedor e de quem acompanha o time mais de perto. Eu achei que ele teve um bom desempenho jogando pelo Novo Horizontino, mas jogar no Santos, a pressão, a cobrança, né, principalmente a margem de erro, né, em cima da cobrança, acaba dificultando, principalmente quando o jogador ainda é jovem. Então ainda passa por esse processo de adaptação, mas é uma das opções que tem do grupo do Santos, é o mais rápido zagueiro, né? O zagueiro que tem maior velocidade dentre as opções do Caixinha, mas também é o menos experiente, né? Um ponto a favor, outro ponto contra. Faltou aqui o Basso, né? O zagueiro que permaneceu, é um dos remanescentes aí do rebaixamento do clube, foi para outro clube e retornou para o Santos, né? Por força de contrato, se mantém na equipe do Santos e é também uma opção aqui no elenco santista, jogou algumas vezes já esse ano. Na lateral direita, além do Aderlan, que ainda se recupera, tem o Léo Godoy, que veio com a expectativa que ele pudesse repetir o futebol que ele jogava na Argentina, já que ano passado no Atlético Paranaense ele não foi bem. O Santos fez essa aposta aí e até o momento não deu muito certo, né? O Léo Godoy não conseguiu fazer um jogo nem mais ou menos, né? Ele jogou mal todas as partidas. Então, inclusive, tentaram fazer com que ele jogasse numa segunda linha aqui, que eu achei, de certa forma, até bizarro, mas, né, porque se o cara não tá apresentando uma boa técnica para jogar na lateral, se colocar ele ainda mais avançado, eu acho uma temeridade. Enfim, Léo Godoy, por enquanto, né, permanece no clube e ele é o reserva do jovem JP Sherman, um jogador que ainda é uma promessa, porque ainda é um jogador de seleção sub-20, não foi para o Sul-Americano por opção do Santos e do Caixinha. A torcida questiona alguns aspectos do atleta. O atleta ainda muito jovem, 19 anos, uma margem de crescimento, é monitorado pelo mercado, né, pelos scouts, assim como outros jovens do Santos. Todos que passam por seleção de base passam a ser monitorados, não tem jeito. Ele é um deles, ele tem margem para crescimento e é um jogador ainda que o Santos deposita muita expectativa. A zaga com Gil e Zé Ivaldo foi a sua melhor dupla. O Gil que teve muito questionamento, muitos pedidos dos torcedores, já que o Santos estava sofrendo gols bestas, gols de bola parada e gols com bola andando em movimento, em cruzamentos, com jogadores olhando para a bola. O Gil, dentre os defensores do Santos, é o que não falhou ainda. Não me lembro também exatamente de uma falha que tinha gerado gol com relação ao Luizão, mas teve bem menos minutos, então a comparação não é nem justa. Mas no caso do Gil, depois que ele entrou na equipe do Santos, caiu drasticamente o número de gols sofridos pelo Santos, principalmente os perigos, né, no jogo aéreo na área do Santos, que estava voltando à tona, né, esse pesadelo da equipe santista. E o Zé Ivaldo, apelidado de Brabo pelo meu companheiro Ademir Quintino, o Zé Ivaldo que se fixou jogando pelo lado esquerdo, né? Ele e o Gil jogam por ambos os lados, mas acabou se configurando dessa forma, por muitos considerados e também por mim o melhor zagueiro do Santos por enquanto na temporada. Precisa dar uma segurada na questão de tomar um amarelo, da expulsão, até porque se o jogador tomar amarelo todos os jogos, ele vai acabar ficando de fora de 25% das partidas. Isso não é positivo, né? Já que a gente está falando de um zagueiro que vem fazendo um bom trabalho no Santos até aqui. Na lateral esquerda, o Santos tem a opção do jovem Keivson, um atleta formado na base, que teve uma cirurgia e nessa lesão grave que ele sofreu no ano passado, se recuperou. Teve também o Vinícius Lira, um menino muito bom de 17 anos que atua pelo Sub-20, inclusive se destacando muito nas partidas do Sub-20 no Brasileirão, da categoria. Mas o Keivson passou à frente dele na visão do Caixinha e é a sombra do Escobar. O jogador Escobar, de muita regularidade, muita entrega, não é um primor de técnica, não tem aquela habilidade, não é um cara, como os antigos falavam, vistoso de assistir, mas a entrega dele, a maneira como ele se dedica durante as partidas, né, ganha a maioria dos duelos, né, não deixa tanto assim a desejar com bola, né, não tem perdas de posse que atrapalhem o andamento do jogo.
e curioso, né, que assistência com o pé direito, chutes na trave com o pé direito, sendo canhoto, né? Para volante na equipe do Santos, podemos considerar que essas três opções, mesmo o Pituca estão sendo utilizado mais adiantado, até para dar um equilíbrio maior entre os jogadores aqui no campinho. Schmidt, o titular, canhoto, e que está desde o ano passado, Pituca, outro também canhoto, mas que perdeu espaço para Bom Tempo e Barreal na equipe do Santos. O Rincon, o experiente, que ainda é convocado para a sua seleção, apesar de já ter uma trajetória já muito longa, né, pela seleção da Venezuela, segue sendo convocado, perdeu a posição para o Schmidt, mas é um atleta que muito importante para o elenco de Pedro Caixinha. Então vou tirar aqui Pituca e Rincon, mantendo o Schmidt na cabeça de área, como se falava antigamente, com um bom tempo, né? Esse jovem que vai deixando de ser promessa para se tornar uma realidade na medida que passa os jogos e ele vem evoluindo. Jogador muito inteligente taticamente, uma movimentação, uma dinâmica muito boa e está fazendo bem esse papel. Ele que já jogou aberto pelo lado, já jogou com um meia mais adiantado e agora se fixou, né, naquela posição que chamavam de camisa 8 antigamente, né? Antes até falavam que era o meia armador. Hoje fala segundo volante, o que causa estranheza quando a gente, de vez em quando, deixa escapar numa conversa com algum amigo, algum parceiro que é scout ou analista estrangeiro, né? Eles não conseguem entender muito bem essa nossa nomenclatura. O Rian, que é um jogador que apareceu na base já no passado, né, na equipe profissional, está contundido e está retornando, teve uma contusão e está retornando, deve também ter oportunidade, já que nos volantes sempre acontece suspensões por questão de amarelo, os jogadores que marcam acabam fazendo mais faltas. Rian é outro menino da base, né? O Barreal, que deve iniciar como titular, é aquele canhoto que faz ala, faz lateral, faz ponta, joga de pé invertido do outro lado, é muito versátil, dinâmico, participa muito do jogo, né? É aquele chamado motorzinho e chuta também, gosta de bater falta e chutar. Abriu para ele chuta, não pensa muito não. À frente, né, o Neymar, que eu vou acabar até deixando aqui no campinho, tá? Mas vocês sabem que tá machucado e não estreia. Tem como opção ali na função dele o Rafael Freitas, que já jogou aberto, o jovem do Sub-20, como eu vejo atuando também como segundo atacante, pode fazer esse papel de jogar por trás do centroavante. E o Tassiano, né, que já jogou pelo lado, não foi bem. Os santistas muito questionam também se ele não pode fazer uma função mais recuada. Eu acho que pode, mas aonde ele teve uma performance melhor na equipe do Bahia, né, que antecedeu a chegada dele no Santos, foi jogando como chamam, né, o falso 9, ou com esse cara mais adiantado como atacante com liberdade de movimentação, né? Ele que é um meia de origem. Tassiano, bora pro banco de reserva. Vou falar agora do centroavante antes de falar dos pontas, né? Vocês viram que o Zé Rafael tá aqui no cantinho para eu poder explicar sobre ele também. Mas o Luca, o minuto sub-20, que, aliás, no último jogo fez um gol que deve ter rodado o mundo aí. Um centroavante que o Santos deposita muita expectativa, ainda muito jovem, espero que ele brilhe muito no sub-20, para poder ir galgando, né, o seu espaço e ganhando minutos, já que durante o Paulista ele teve essas oportunidades, mas com a chegada, bora para o banco, com a chegada de David Washington, revelação do Santos, que foi para o Chelsea, mas não teve muitas oportunidades, foi colocado para jogar entre os jovens. O Chelsea tem essa questão, né, muitas vezes. O David Washington, que pode também jogar pelo lado do campo, não é o melhor para ele, mas ele já jogou anos assim na base. Pode ser um segundo atacante jogando junto com o Tiquinho, por exemplo, como está aqui na imagem, mas na ausência do Tiquinho, é um provável substituto do titular. O Little Tico, o Tiquinho Soares, né? Como eu falei até na tela que citei os destaques do Santos, é um jogador que faz pivô, joga de costas, cabeceia, não tem a velocidade como um ponto forte, né? Diferente, por exemplo, do jovem Luca, que consegue receber uma bola em profundidade, o próprio David Washington, né, tem mais velocidade. O Zé Rafael, gente, ele pode atuar nas posições do meio campo diversas, até porque ele entra naquele conceito espanhol de chamar o jogador dessa posição dele, né, de todo campista. Ele pode jogar principalmente nessas três funções aqui que eu estou passeando com ele aqui, menos como meia, como ele jogava anos atrás no Bahia, né? Mobilidade dele, a velocidade dele diminuiu, mas é um cara muito inteligente, de certa forma cadenciado, mas
a sua inteligência de jogo supre isso, né? Nas pontas, né? Soteldo, vocês sabem que pode jogar dos dois lados, mas muito se indica, né? E parece estar se desenhando que vai haver uma disputa. O Verón entra nessa também, né? Verón que no amistoso jogou bem, mas nas partidas oficiais não vinha apresentando ainda um bom futebol, mas foi bem no amistoso, né? O que deu esperança, expectativa para o torcedor do Santos, o jogador para entrar durante os jogos. O Roleiser, a segunda maior contratação da história do clube, deve ser o jogador aberto pela direita da equipe, inclusive na estreia, né? Um jogador que gera muita ansiedade e expectativa sobre sua performance durante o ano para o torcedor. Soteldo e Guilherme, muito conhecido de todos, né? O Soteldo inicia machucado, ainda vai ter convocações pela frente, né? Tem mais jogos das eliminatórias ainda esse ano. Inicia Guilherme como titular, mas o Soteldo deve sim pintar entre os titulares ou brigar pela posição e entrar nos jogos, né? Faltou citar aqui a questão do Neymar, que, né, não pode jogar com a mais, né, gente? Como está no momento, o Neymar vinha fazendo essa função, chegando como segundo atacante, caindo mais pela meia esquerda, mas ele não inicia o campeonato. Quem sairia provavelmente seria o Barreal, mas vai iniciar sem ele, né? O Santos vai jogar mais ou menos nos moldes que jogava o Red Bull do Caixinha inicialmente. O Santos, que tem uma média de finalizações esse ano de 13 tentativas de finalizações ao gol em média, tá? O adversário finaliza 11 vezes em média na meta do Santos, 83% de passes certos em média do Santos por jogo e 55% de posse de bola. E aí, você curtiu? Clica aí então, porque é de graça. Se gostou muito, manda para seus amigos santistas, amantes do futebol, que eu agradeço. Comenta fazendo pergunta que eu respondo. Tamo junto e vamos para o próximo vídeo. Esse aqui já foi.